Existe uma guerra acontecendo agora mesmo ao seu redor, e o mais assustador não é a guerra em si. É o fato de que a maioria das pessoas que estão sendo destruídas por ela nem sequer sabem que estão no meio de um campo de batalha. Você já acordou às 3 da manhã sem saber exatamente por quê, com uma sensação pesada no peito que não tem nome? Já sentiu que certas áreas da sua vida, relacionamentos, finanças, saúde, mente, parecem bloqueadas por uma força que vai além do natural, como se houvesse uma parede invisível impedindo você de avançar? Não importa o quanto você tente, não importa quantas vezes você ore, não importa quantas promessas você faça. E se eu te dissesse que isso não é fraqueza da sua fé, não é falta de esforço, não é coincidência? E se eu te dissesse que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, revela uma estrutura organizada de forças espirituais malignas, 7 níveis de poder demoníaco, cada um com funções específicas, territórios definidos e estratégias calculadas para destruir exatamente a área da sua vida que Deus quer usar para a glória dele? Imagine uma noite comum. Você está deitado na sua cama, o teto parece mais baixo do que deveria, os pensamentos não param. Você passou o dia tentando ser uma pessoa melhor, tentando controlar a raiva, tentando perdoar aquela pessoa que te magoou, tentando manter a fé, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Mas quando a noite cai, algo muda. Uma voz dentro da sua cabeça começa a sussurrar que você nunca vai mudar, que Deus não está ouvindo suas orações, que aquela situação que te paralisa vai durar para sempre. Você não sabe de onde vêm esses pensamentos. Você acha que são seus. Mas e se não forem? E se o que você experimenta nas noites de insônia, nos momentos de desespero, nas batalhas silenciosas que você nunca contou para ninguém, tiver um nome, uma origem e, mais do que isso, uma resposta bíblica definitiva? Esse vídeo foi feito para você que já se perguntou por que certas áreas da sua vida simplesmente não se movem. Por que você sente que há algo além do humano trabalhando contra você? Não como curiosidade, não como teoria, mas como uma verdade bíblica que vai mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo espiritual e a forma como você luta dentro dele. Antes de avançarmos, preciso te fazer uma pergunta, e quero que você responda com honestidade, não para mim, mas para você mesmo. Existe alguma área da sua vida que parece estar debaixo de uma maldição? Um relacionamento que desmorona repetidamente? Uma luta com algo que você não consegue vencer? Uma opressão espiritual que ninguém ao seu redor consegue ver, mas que você sente com toda a intensidade? Muitas pessoas que estão aqui nesse canal carregam esse peso em silêncio há anos. Elas foram para a igreja, ouviram sermões, participaram de células, fizeram promessas a Deus. E mesmo assim, sentem que alguma coisa invisível está trabalhando contra elas. Você não está sozinho nisso. Milhares de pessoas nesse canal sentem exatamente o que você sente e nunca encontraram um espaço seguro para falar sobre isso. Então agora, eu te convido. Escreve nos comentários a frase a seguir. Pode copiar exatamente assim ou personalizar do jeito que quiser. Escreve assim: eu sinto que há uma batalha espiritual que eu ainda não sei como enfrentar, e vim aqui buscar respostas. Cada comentário que aparece aqui é um sinal para outra pessoa que está passando pela mesma coisa de que ela não está sozinha. Você não está apenas desabafando. Você está estendendo a mão para alguém que ainda não teve coragem de escrever. O problema é que a maioria dos cristãos conhece a palavra guerra espiritual, mas nunca foi ensinada sobre a estrutura do exército inimigo. É como mandar um soldado para um campo de batalha sem mostrar a ele o mapeamento do território, sem revelar a hierarquia dos generais adversários, sem explicar quais armas cada divisão usa. A Bíblia não faz isso. A Bíblia é extremamente detalhada e específica sobre a organização das forças das trevas. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, declara com precisão militar: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cada palavra dessa passagem é uma revelação. Principados, potestades, príncipes das trevas,
hostes espirituais da maldade, Paulo não está sendo poético. Paulo está revelando uma hierarquia real, organizada, funcional, que opera ao mesmo tempo no mundo espiritual e no mundo físico. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a fazer parte de uma comunidade de pessoas que não se contentam com respostas superficiais. Esse canal existe para quem quer entender o que a Bíblia realmente diz sobre o mundo invisível. Sem medo, sem exagero, sem sensacionalismo, mas com profundidade bíblica real. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho das notificações. Não porque isso ajuda o canal, mas porque cada vídeo que publicamos aqui é uma ferramenta de equipamento espiritual, uma arma de conhecimento bíblico que você vai precisar nas batalhas que estão por vir. Ao final desse vídeo, você vai enxergar o mundo espiritual com outros olhos. Você vai saber o nome do que está lutando contra você. E quando você souber o nome, você vai saber como lutar. O primeiro nível dessa hierarquia demoníaca é o nível que os estudiosos das Escrituras chamam de os principados, os arcontes das trevas, os governadores espirituais de nações e territórios. Paulo os menciona diretamente em Efésios 26 e em Colossenses capítulo 1, versículo 16, onde diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, tanto as visíveis como as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. A palavra grega usada por Paulo para principados é archai, que significa governantes primários, os que estão no início da cadeia de comando. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 13 e 20, o anjo que foi enviado a Daniel narra uma batalha que durou 21 dias contra o príncipe da Pérsia, e depois menciona que precisaria lutar contra o príncipe da Grécia. Esses não são reis humanos. São entidades espirituais designadas por Satanás para controlar nações inteiras, para influenciar governos, para moldar culturas, para direcionar os acontecimentos históricos de um povo inteiro em direção à destruição espiritual. O que isso significa para você na prática? Significa que quando você vê uma nação inteira mergulhada em imoralidade, violência, idolatria ou corrupção, você está vendo o resultado visível de um trabalho invisível de principado. Quando uma cultura inteira começa a rejeitar os valores bíblicos, quando toda uma geração parece ser varrida pela mesma onda de apostasia, há um principado por trás disso. Você não provoca um principado com leveza. Não é algo que se enfrenta com a força humana ou com oração superficial. Daniel jejuou 21 dias para que o anjo de Deus conseguisse romper a resistência de um principado. Esse primeiro nível de demônio não está interessado em você individualmente. Ele está interessado em nações, em gerações, em movimento coletivo. E quando você entende isso, começa a entender por que a oração intercossória pelas nações não é opcional, é uma batalha de alto nível que poucos cristãos estão dispostos a travar. O segundo nível são as potestades, que em grego é exousiai, palavra que significa autoridades delegadas, poderes que foram conferidos por uma instância superior. Essas entidades não governam territórios geográficos como os principados, elas governam sistemas. Sistemas religiosos, sistemas educacionais, sistemas financeiros, sistemas jurídicos. Elas trabalham dentro das estruturas que os seres humanos constroem para organizar a sociedade e corrompem essas estruturas de dentro para fora. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo chama Satanás de Deus deste século, que cegou os entendimentos dos incrédulos. A palavra século ali, aion em grego, se refere ao sistema de valores, à cosmovisão dominante de uma era. As potestades são as forças espirituais que administram essa cegueira coletiva, que mantém os sistemas do mundo funcionando de uma forma que afasta os seres humanos da verdade. Quando você provoca uma potestade, você não está apenas perturbando um demônio, você está cutucando a engrenagem de um sistema inteiro que tem muito poder e muito interesse em te destruir. O terceiro nível são os príncipes das trevas deste século, que, na língua original, aparecem como Cosmocrator Tous Scotus, uma expressão que significa literalmente os dominadores do cosmos das trevas. Esses seres
operam na fronteira entre o espiritual e o físico. Eles são especialistas em criar ambientes de escuridão espiritual em lugares físicos específicos. Há uma razão pela qual certas cidades têm taxas absurdas de determinados tipos de crime, porque certos bairros parecem ter uma atmosfera opressiva que os próprios moradores sentem, mas não conseguem explicar, porque certos lares têm uma história repetitiva de tragédias, suicídios, separações, vícios que passam de geração em geração. Em alguns casos, o que parece ser um problema sociológico tem uma camada espiritual, que só a intervenção de Deus pode romper. O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, menciona que a cidade de Pérgamo era onde estava o trono de Satanás. Isso é uma referência real a um centro de operação espiritual maligna sobre um território físico específico. Não se provoca um príncipe das trevas por curiosidade. Não se brinca com lugares onde esses seres operam. A história está cheia de relatos de pessoas que entraram em lugares de forte presença demoníaca territorial, sem proteção espiritual, e saíram destruídas. O quarto nível é o que muitos estudiosos identificam como as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a expressão final de Efésios 6, versículo 12. A palavra grega é pneumática tes ponerias, literalmente, os espirituais da perversidade. Esses seres operam especificamente nas dimensões espirituais mais próximas do ser humano. Se os principados governam nações e as potestades governam sistemas, as hostes espirituais da maldade atuam sobre congregações, sobre famílias, sobre comunidades específicas, sobre igrejas. Eles são os responsáveis por divisões que destroem ministérios, por escândalos que derrubam líderes ungidos, por discórdias que destroçam famílias cristãs, por ressentimentos que transformam irmãos em inimigos. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Satanás é chamado de o acusador dos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. As hostes espirituais da maldade são os agentes que executam essa acusação no nível das comunidades humanas, alimentando a desconfiança, o julgamento, a amargura e a divisão dentro do povo de Deus. O quinto nível é o que a tradição bíblica e os escritos judaico-cristãos identificam como os espíritos imundos ou espíritos de maldade, os demônios que operam diretamente sobre indivíduos. Jesus os enfrentou diretamente ao longo de seu ministério. Em Lucas, capítulo 8, quando Jesus se aproximou do endemoniado de Gadara, o espírito dentro do homem gritou e se identificou como legião, porque eram muitos. Em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, Jesus descreve o comportamento desses espíritos com precisão impressionante, dizendo que quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra, então decide voltar para a sua casa de onde saiu. Cada palavra é reveladora. Anda por lugares áridos. Significa que esses seres estão em constante movimento. Sua casa significa que eles desenvolvem senso de posse sobre as pessoas que habitam, 7 outros piores do que ele. Significa que quando a expulsão não é seguida por preenchimento com o Espírito de Deus, a condição final do homem fica pior do que antes. Esses espíritos operam em áreas específicas da vida humana. Há espíritos de enfermidade, como o que Jesus repreendeu em Lucas capítulo 13, versículo 11, sobre a mulher que estava curvada há 18 anos porque tinha um espírito de enfermidade. Há espíritos de possessão, como o que levava o menino a se atirar no fogo e na água em Mateus capítulo 17. Há espíritos de adivinhação, como o que habitava a jovem de Filipos em Atos capítulo 16, versículo 16. Cada tipo tem uma função, uma área de atuação, uma porta de entrada preferida. Provocar esses espíritos sem conhecimento, sem autoridade espiritual estabelecida, sem armadura completa, é como abrir uma jaula de leão com as mãos nuas. O sexto nível é o mais debatido entre os estudiosos bíblicos e também um dos mais perigosos. Os nepilins e os espíritos dos gigantes, os seres mencionados em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, onde está escrito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os seres resultantes dessa união, os nepilins, que em hebraico significa os que caem,
ou os que fazem cair, foram gigantes em estatura e em maldade. O livro de Números, capítulo 13, versículo 33, ainda os menciona séculos depois. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, e a carta de Judas, versículo 6, fazem referência direta aos anjos que pecaram dessa forma, dizendo que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a correntes de trevas para serem guardados para o julgamento. Mas o que aconteceu com os espíritos dos Nepilins quando seus corpos físicos morreram no dilúvio? A tradição judaica e alguns intérpretes das Escrituras argumentam que esses espíritos, por não serem puramente angélicos nem puramente humanos, vagam pela terra em busca de habitação. Eles teriam uma natureza diferente dos demônios comuns, uma maldade mais bruta, mais física, mais ligada à corrupção da carne. Jogar com o oculto, praticar rituais que buscam contato com esses espíritos, é chamar sobre si uma ordem de maldade que vai além do que a maioria dos cristãos consegue imaginar. Você chegou até aqui porque isso está tocando em algo real dentro de você. Porque você sente que existe um nível de batalha espiritual que a maioria das igrejas nunca te preparou para enfrentar. Esse canal foi criado exatamente para pessoas como você, para os que não se contentam com respostas rasas, para os que querem entender o que a Bíblia realmente revela sobre o mundo invisível. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ativa as notificações. Cada vídeo que publicamos aqui é uma aula de guerra espiritual fundamentada na Palavra de Deus. Não é sensacionalismo, é equipamento. E você vai precisar de cada ferramenta que pudermos te dar. O 7º nível é o mais próximo de Satanás em autoridade e o mais estratégico em operação. São os anjos caídos de alto escalão, aqueles que na hierarquia original dos anjos ocupavam posições de grande poder e que, ao seguirem Satanás na rebelião, tornaram-se seus principais generais. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito que houve guerra no céu, que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão lutou, e os seus anjos, porém, não prevaleceram. O dragão foi lançado fora, e os seus anjos foram lançados com ele. Esses anjos caídos de alto nível não perambulam pela terra perseguindo indivíduos aleatórios. Eles têm missões estratégicas. Eles operam na fronteira entre o divino e o humano. Eles são responsáveis por grandes movimentos de apostasia, por heresias que destroem igrejas inteiras, por desvios teológicos que afastam gerações da verdade, por fenômenos espirituais de aparências luminosas que enganam até os mais preparados. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, Paulo adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Os anjos caídos de alto escalão fazem o mesmo. Eles não aparecem como monstros. Eles aparecem como revelação, como profecia, como um cão. E é por isso que esse nível é o mais perigoso de todos. A pergunta que precisa ser feita agora é esta: como o crente se posiciona diante de uma hierarquia tão organizada e tão poderosa? A resposta da Bíblia é categórica e não deixa margem para interpretação. Em Efésios capítulo 6, versículos 13 a 17, Paulo instrui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça dessa armadura corresponde a um aspecto da identidade do crente em Cristo. A verdade protege os lombos, o centro da força. A justiça protege o coração. O evangelho da paz estabiliza os passos, a fé apaga os ataques, a salvação protege a mente. A palavra de Deus é a única arma ofensiva listada. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus declara algo que tem de ecoar dentro de você agora mesmo. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer dano algum. Esse versículo não está falando de poder pessoal, está falando de autoridade delegada.
A autoridade que Jesus deu aos seus discípulos não foi conquistada por deles, foi conferida por ele. A diferença é crucial. Você não confronta a hierarquia demoníaca com sua própria força. Você confronta com a autoridade que é de Cristo e que ele deposita nos que caminham em intimidade com ele, em obediência à palavra, em cobertura espiritual dentro do corpo de Cristo. Há princípios práticos que a Bíblia estabelece para quem quer estar seguro diante dessas forças. O primeiro é nunca provocar aquilo que você não foi chamado a enfrentar. Em Judas, versículo 9, está registrado que o próprio arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo pelo corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição, mas disse: "O Senhor te repreenda." Se o arcanjo Miguel não confrontou Satanás por autoridade própria, mas sim invocando a autoridade do Senhor, qual é o nível de presunção de um ser humano que pensa que pode enfrentar o mundo demoníaco por conta própria? O segundo princípio é que toda guerra espiritual eficaz começa com a purificação pessoal. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós." A sujeição a Deus vem antes da resistência ao diabo. Você não pode resistir ao que você ainda está secretamente fascinado. Você não pode expulsar o que ainda tem porta de entrada na sua vida. O terceiro princípio é a oração com autoridade. Não súplica sem fundamento, mas declaração baseada na palavra. Em Daniel, capítulo 10, foi a oração persistente e fundamentada de Daniel que abriu caminho para o anjo de Deus romper a resistência do principado. Em Atos capítulo 16, foi a autoridade declarada no nome de Jesus que expulsou o espírito de adivinhação da jovem de Filipos. E em Marcos, capítulo 16, versículo 17, Jesus diz: "Em meu nome expulsarão os demônios." O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. É a autoridade de quem morreu, ressuscitou e foi assentado, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, como declara Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Existe ainda uma dimensão que poucos ensinam sobre essa hierarquia demoníaca, que é a dimensão do consentimento. Cada um dos 7 níveis que descrevemos hoje opera dentro de uma legalidade espiritual. Em Jó, capítulo 1, versículo 10, o próprio Satanás reconhece que há uma sebe ao redor de Jó, uma proteção espiritual que ele não pode romper sem permissão. Ele não pode simplesmente agir, ele precisa de uma brecha. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo instrui: "Não deis lugar ao diabo." A palavra lugar, ali, é topos em grego, que significa espaço, território, posição. Quando você peca repetidamente e não se arrepende, você cede topos. Quando você pratica ocultismo, mesmo que por brincadeira, você abre topos. Quando você deixa de perdoar e alimenta a amargura, você concede topos. Quando você se expõe a conteúdos que corrompem sua mente, você oferece topos. A hierarquia demoníaca não precisa invadir o que você voluntariamente entregou. O que precisa ficar gravado no seu coração depois de tudo que você aprendeu hoje é isto: você não está desamparado. A hierarquia das trevas é real, é organizada, é poderosa, mas ela foi derrotada. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo declara que Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A palavra grega para despojou é apekduomai, que significa tirar a roupa de alguém, expô-lo à humilhação pública, retirar toda a sua autoridade. Na cruz, Jesus fez exatamente isso com toda a hierarquia demoníaca. Eles não perderam sua existência, eles perderam sua autoridade sobre os que estão em Cristo. Isso muda tudo. Quando você caminha em Cristo, você não está lutando para obter vitória, você está lutando a partir da vitória que já foi conquistada. Você não está tentando derrotar o inimigo, você está fazendo cumprir uma derrota que já foi decretada no Calvário. Então agora, eu quero que você faça uma coisa antes de fechar esse vídeo. Vai até os comentários e escreve: "Eu declaro que estou coberto pelo sangue de Cristo e que toda a hierarquia das trevas está debaixo dos pés de Jesus." Essa não é uma frase bonita. É uma declaração de posição espiritual. É você tomando posse do que a palavra de Deus já te garantiu.
E depois, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está em batalha, alguém que te contou de lutas que parecem não ter fim, alguém que está com medo do que não consegue ver. Esse vídeo pode ser a revelação que essa pessoa estava esperando sem saber pedir. Se esse conteúdo chegou ao seu coração, se você sentiu que cada palavra foi feita para você, eu quero que você saiba que esse canal é o seu espaço. Aqui, você não vai receber respostas fáceis para perguntas difíceis. Vai receber a palavra de Deus em sua profundidade real, sobre os temas que a maioria das igrejas evita, sobre as dimensões do invisível que você sempre quis entender, sobre a guerra espiritual que você está no meio mesmo sem saber. Aperta o botão de inscrição agora. Ativa o sininho, porque cada vídeo que publicamos aqui é uma ferramenta que vai te equipar para o nível de batalha em que você está. Não se inscrever nesse canal depois de tudo que você aprendeu hoje não faz sentido. Você finalmente encontrou um lugar onde as perguntas que você carrega em silêncio têm respostas bíblicas reais. Curti esse vídeo se ele foi revelação para você. Compartilha com quem precisa. E nos vemos no próximo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo nas dimensões do mundo espiritual que a Palavra de Deus revela.